Afinal, que papo é esse? Pessoal, com muita honra, eu recebo hoje ela que é advogada, produtora rural há mais de 30 anos, mãe do Arthur, mãe do João Pedro e diretora do Sindicato Rural de Uberlândia. Primeira mulher diretora do Sindicato Rural de Uberlândia. E primeiro quero agradecer nossos patrocinadores: Espaço de Bicho, líder de vendas em produtos pets na Shopee Brasil, Dr. Vitor Versellens, atendimento especializado em psiquiatria pelo Hospital Albert Einstein e atendimento presencial em Goiânia e atendimento online para todo o Brasil. Start Construtora, que oferece serviços especializados em construção, desde o planejamento de obra até o gerenciamento e execução. Então você já sabe, né? Vai construir ou reformar? Chama a Start para dar um start nos seus planos. É com muita alegria, com muita honra, com muita satisfação que eu recebo hoje a Cris Castro. Seja muito bem-vinda. Eu espero que seja um papo à altura daquilo que você representa. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Eu que fico feliz, me sinto honrada e eu quero que seja o melhor conteúdo, a melhor entrega para todos os que vão nos ouvir. Eu quero estar aqui com o meu coração aberto para poder entregar o meu melhor. Ah, mas isso aí eu confio em você sempre. Pessoal, e se em algum momento eu chamar ela de tia Cris, não se assustem, porque eu sou muito amigo dos filhos dela, conheço a tia Cris tem bastante tempo, já fui na fazenda, então eu tenho um carinho muito grande por ela, então não se assustem caso isso aconteça. Tia Cris, eu vou começar te servindo um bolo que é uma experiência, um bolo de amora da chefe Bárbara Farina, que é uma experiência de outro mundo. A massa parece uma nuvem de tão fina. Vamos abrir o lacinho aqui, que aí eu vou ter a honra de te servir. Já, Cris, uma coisa que a Bárbara me ensinou é que esse bolo tem um jeito certo de ser cortado. A gente não vai no meio ou vai na roda. A gente vai de lado, assim, ó. Então, eu vou te servir. Vou tirar a fitinha. Fique à vontade. Tá com uma cara ótima. E você acertou, porque eu sou uma doceira mesmo, sou uma formiga. Eu sei disso. Então agradeço a Bárbara Farina por mim. O seu recado será repassado. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Eu costumo dizer que é uma experiência esse bolo. Tia Cris, hoje você é diretora de inovação lá no Sindicato Rural de Uberlândia. Uma das suas missões é mentorar e ajudar mulheres a entenderem mais do agro, do contexto, dos desafios. Falando de um cenário de inovação com uma tendência mundial hoje, que é a inteligência artificial, como que o agro se relaciona com essa tendência de inteligência artificial? Olha, essa é uma pergunta muito inteligente, porque nós acabamos de sair de uma FEMEC, cujo tema foi a inteligência artificial no campo. E nós trouxemos em todas as nossas palestras, inclusive na palestra do 5º Encontro da Mulher Mineira do Agronegócio, que aconteceu na quinta-feira, exatamente esse assunto, que ele é relevante no campo, tanto quanto na cidade, com um viés bem suave, bem tranquilo, para que aquele produtor rural que não tem tanta informação, que não tem tanto acesso a conhecimento, para que ele se sinta confortável em conhecer essa ferramenta nova e fazer dela um instrumento para crescimento profissional e, logicamente, para renda. Porque não adianta, eu tenho amor ao campo, eu tenho amor à minha propriedade, e ela não ser sustentável. Então, ela tem que ser rentável, ela tem que dar dinheiro. Sim.
E com a inteligência artificial, ao contrário do que as pessoas fantasiam, ela não é para substituir o homem. Ela é uma parceira do ser humano. O ser humano jamais vai ser substituído. O que vai ser substituído é o modo antigo de trabalhar. Nós podemos dizer que no século passado nós vivemos a Revolução Industrial. Hoje nós estamos vivendo a era da tecnologia. Sim. E isso é muito importante para o produtor adequar, para ele ter uma vida mais fácil, mais leve e mais produtiva. Nós temos aí no campo, e que foi demonstrado durante a FEMEC, e eu cito a FEMEC aqui nessa nossa conversa, porque foi algo recente que acabou de acontecer, está fresquinho na memória de todos. Sei que você foi uma das pessoas que estava à frente da comissão organizadora, né, da feira. Sim. A maior feira de Minas Gerais, É, né? A maior feira de Minas. Esse ano ela impactou novamente, porque todos os anos ela bate recordes. Esse ano ela fechou o negócio na casa de 2,8 bilhões de reais em negócio, superando a marca do ano passado, que foi 2,2 bi. Então, mesmo nesse cenário de adversidade, né, taxa Selic alta, inviabilizando altíssima, investimentos, ainda assim, a FEMEC crédito vai ficando mais caro, fica mais caro, fica mais difícil. Às vezes os bancos também limitam um pouco o crédito. Mas a FEMEC foi um sucesso, eu acredito, pelo fato de que todos nós, dentro do Sindicato Rural, a gente tem esse comprometimento com a feira. Eu estive à frente, cuidando principalmente da curadoria, das palestras e dos espaços, porque nós temos 2 espaços disponíveis para palestras, para estudos, para cursos. Então, é um que a gente chama de plenária, que é lá onde fica o pavilhão, que todo ano a gente monta para a feira. E tem o outro espaço que fica dentro da sede do sindicato, que é o auditório. E os 2 estiveram lotados nos 5 dias de feira. Foi um sucesso, muitos cursos, muitas inscrições, pessoas interessadas. E o que me surpreendeu de uma forma positiva, a juventude querendo conhecer, participando da feira de forma maciça. Tivemos a presença de muitos alunos que vieram de fora, caravanas que vieram de outras cidades para conhecer. Então, todo mundo fala, é uma feira de máquinas e equipamentos, com crédito facilitado, porque é preço de feira. Tudo isso é verdade. A gente negocia... Tem mais. Exatamente. A gente negocia máquinas e implementos num preço melhor. Os bancos participam como parceiros, com taxa de juro também melhores. Mas o que esse ano me chamou a atenção, que é o que eu quero para os anos seguintes. Não só focar na feira como um negócio, mas sim como uma fonte de conhecimento, de informação. Isso é transformador, né? É transformador, porque conhecimento é poder. Sim. Você pode perder tudo, mas o que você adquiriu de conhecimento, você não perde. Ninguém te tira. Ninguém tira. Não tem crise, não tem nada. Então, e eu vi de perto, porque eu fiquei lá todos os dias, o dia inteiro, vigiando a plenária. Todos os dias nós tivemos na plenária, que estava reservado 300 lugares, todos os dias aquela plenária lotada. Inclusive com caravanas de Sacramento, que os professores vieram com 240 alunos. É muita gente. É muita gente. E isso é maravilhoso, sabe? E antigamente não tinha isso. Nós temos aí 12 anos de feira. Essa foi a 12ª edição. E isso a gente vê, é nítida essa mudança, essa busca por conhecimento. E especificamente no Encontre Mulheres, que também me deixa muito feliz, muito realizada, porque essa é a 5ª edição. Então você percebe, 7 anos de FEMEC
sem Encontro Mulheres, sem mulheres ativamente participando. Agora nós estamos no 5º. Algumas edições anteriores era um conteúdo mais leve, porque tinha-se o preconceito de que mulher para curso de autoajuda, palestra motivacional, né, sentimento de coach. E esse ano não, foi conteúdo técnico. Veio uma palestrante falando sobre o uso da IA no agro. E estava lotado, porque a gente fez a reserva de lugares para evitar sold out pelo Simpla. E pelo Simpla tinha mais de 300 inscritas, fora os outros que ficaram esperando vaga para poder entrar. Sim. E todo mundo participando, entendendo o que estava acontecendo, todo mundo querendo fazer pergunta. Foi maravilhoso. Ah, isso é transformador. Eu queria trazer. Assim, eu costumo dizer que você, de liderança feminina do agronegócio, é a maior aqui do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, ocupa o sindicato rural mais forte da região, assim, uma diretoria importante. Uberlândia tem uma produtividade leiteira muito forte, né? E uma produção de grãos. Eu queria saber de você como que, na sua visão, Uberlândia se destaca no cenário de Minas Gerais e no cenário nacional em relação ao business do agronegócio. E no que mais você acha que se destaca? Se é cereais, produção bovina, produção de leite, extensão rural como um todo. Olha, nós temos uma surpresa gratificante, que Uberlândia hoje ele tem um polo de produção de algodão enorme. Não sabia disso, inclusive. Poucos sabem. Poucos sabem. E tem uma associação, a AMIPA, muito forte, bem estruturada, e tem uma grande produção de algodão. Então, nós estamos aí com mais um viés que eu estou trazendo aí de informação para a cidade. Uhum. Altíssimo padrão, o algodão deles, fibra longa, fibra de qualidade, produzem inclusive aquele algodão colorido. Então, eles estão sempre avançando. Temos também no agro uma startup que também me surpreendeu, que ela atende o Brasil inteiro. E o CEO do agro, ele esteve recentemente no Vale do Silício. E ele traz tecnologias para facilitar a vida do produtor rural de uma forma que impacta bastante. Então, nós temos aí vários vieses que beneficiam a cidade, trazendo para ela esse viés como um exponencial do agronegócio. Então, hoje, não só mais os grãos, o leite é muito forte aqui em Uberlândia. Temos aí a Calu, que é forte até hoje, é uma cooperativa forte, guerreira, com diretores comprometidos em alavancar a produção dela. E os produtos são muito bons. Excelente, de excelente qualidade. Fecharam uma parceria com a Lactalis agora e vai fazer aumentar o laticínio deles, para aumentar a gama de produtos ofertados. Então, eu falo que o Uberlândia está muito bem servido de vários braços do agro. E isso é muito bom, porque gera emprego de qualidade, gera renda. Gera renda, com certeza. E engraçado que na véspera do Encontro de Mulheres, você sabe que a mulher é um bicho vaidoso, né? Aí eu não sou diferente. E eu quis comprar uma bota nova para o evento. E aí o vendedor da loja que me atendeu falou: sem o agro, nenhuma loja nesse shopping sobrevive. Então isso não é puxando a sardinha para mim, você entendeu? Uhum. É porque isso é verdade. Tá em tudo, né? Tá em tudo.
Então, ele movimenta todas as cadeias mesmo. Você vê uma feira igual aconteceu a FEMEC, ela movimenta toda a economia da cidade. Sim. Desde hotéis, restaurantes, motoristas de aplicativos, até um pequeno salão de cabeleireiro, uma pequena Com lojinha. certeza. Eu quero comprar uma roupa nova, entendeu? Movimenta tudo. E Com isso é muito certeza. bacana. Eu fico muito feliz de ver que Uberlândia avança nesse caminho, porque a gente tem que levar em conta uma coisa que eu acho muito importante: o produtor rural, grande maioria dele, ele emprega pessoas que moram na propriedade. Isso aí ajuda tanto a cidade, porque Uhum. não infla a população urbana com gente que fica dependendo de auxílios da prefeitura, do governo. Então, Uhum. é uma casa a menos, é uma creche a menos, é uma escola. Então, são tantas demandas a menos que a cidade tem condição de caminhar. Então, um produtor rural empregando um único funcionário, ele abriga no mínimo 4, 5 pessoas. Porque às vezes mora a mulher, os filhos, a sogra, o cunhado, ou a mãe ou o pai, Uhum. sabe? Então, esses Muito estão comum isso acontecer, né? demais, demais. E assim, estão todos resguardados, porque a prefeitura nossa, ela tem a van que leva e busca na As escola. crianças todos os dias. Nós temos esse benefício porque nós, na cidade, temos que nos deslocar para poder levarmos nossos filhos ou netos nas escolas. Sim. Na zona rural, ainda tem esse benefício. E Uhum. aí, quem mora na zona rural, ele pode, fora do horário de trabalho dele, sem atropelar nada do que é a tarefa dele, ele pode ter a sua galinha, seu porquinho, a sua horta, seu pomar. Então, ele vai comer bem, ele vai se nutrir, ele vai alimentar bem a família dele. Isso é muito importante, isso aí precisa ser valorizado. A gente não Sim. pode deixar a migração da zona rural invadir a cidade, porque sobrecarrega. Porque tem limite para creche, para saúde, para transporte, para tudo. Então nós temos que valorizar isso. Sim. Eu queria te perguntar uma coisa, aproveitando a gente falando desse potencial daqui de Uberlândia, como que você enxerga justamente o potencial de Uberlândia em liderar o agronegócio na região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, que a gente sabe que é uma região sem, assim, eu vou dizer que 98% dependente do agronegócio. Como que Uberlândia lidera essa região inteira? Uberlândia lidera primeiro pela logística. Uberlândia é um centro que tem distribuição muito fácil para São Paulo, para Goiás, acesso ao Mato Grosso. Há quem diga que é a capital da logística Mas nacional. é por isso que temos tantas empresas que saíram de outras regiões e estão aqui. O maior exemplo disso são os grandes atacadistas. Nós temos atacadistas aqui gigantescos. Nasceram aqui e aqui cresceram e não saem daqui por causa dessa logística. Então, nós que somos dependentes de rodovias, porque infelizmente não temos um meio de transporte significativo através de ferrovias ou hidrovias, ter essa ligação com as outras regiões para escoar é fundamental. Porque o que adianta você produzir muito? Uma lavoura de uma colheita absurda, mas você não tem como escoar. Então, você precisa de distribuir a sua produção. O mesmo também se dá com leite, com o algodão. Então, eu vejo Uberlândia sem fronteiras para crescer, crescendo cada vez mais. Isso não é bairrismo, porque eu sou de Uberlândia, eu nasci aqui, mas isso não é bairrismo. Porque se fosse bairrismo,
A população de Uberlândia hoje não seria maciçamente uberlantina, seria uberlandense. As pessoas que nasceram aqui igual eu, hoje, deve representar o quê? 30% da população. Você vê gente de tudo que é lugar, com todos os sotaques possíveis, morando aqui. Por quê? E é o agro que convida mesmo. Tem região no norte de Minas que traz muita mão de obra para banana. Aqui tem um centro grande de produção de banana. Banana de boa qualidade, banana prata, nanica, da terra. E vem muita gente do norte de Minas trabalhar. Agora nós temos um outro viés que está chegando aqui para nós, que é altamente benéfico para a cidade, que é a laranja. A laranja que era lá de Tá numa pergunta que eu Bebedouro. vou te fazer muito em breve. Pois é, a laranja que era lá de Bebedouro está vindo para Uberlândia. 2 grandes usinas de cana, produção de álcool e açúcar, estão aqui. Então, por que elas vieram? Porque aqui é um polo inesgotável de recursos. Todo mundo vê Uberlândia como esse centro, que aqui você consegue escoar sua produção, você consegue morar bem, você consegue escola para o filho. E tudo isso é importante, porque não adianta você só ir para um lugar para ganhar dinheiro, mas você viver mal. Aqui você vive bem, porque aqui você tem tudo. Você vai no supermercado, você quer um produto, você acha lá. Não adianta você chegar num lugar, eu quero farinha, não sei o quê. Não tem, não existe. Então, tudo isso faz a diferença na hora da pessoa pensar para onde ela vai. E também o contrário, grandes polos também, igual São Paulo. Lá você encontra de tudo, mas lá você não vive. Trânsito, né, violência. Então aqui você junta, soma tudo isso. Tia Cris, e eu acho que uma cidade de médio porte, igual Uberlândia, que para mim Uberlândia não é uma cidade de grande porte ainda, graças a Deus, é uma cidade que tem potencial de crescimento econômico muito grande, de receber investimento. Esses dias eu conversei com o Paulo Sérgio e eu citei para ele. Uma coisa que o capital externo olha é sustentabilidade de água de cada lugar. Nós somos... a gente é sustentável em água até 2061 ou 2. Isso são o quê? Praticamente 40 anos exatamente pela frente a gente tem água. Então o investidor olha isso, vem para Uberlândia, investe. E você falou sobre logística. Eu queria saber qual que é a barreira, a grande barreira do produtor rural. A logística que a gente citou aqui foi mais local, mas eu queria saber, dentro do agronegócio, o produtor rural, qual que é a grande barreira que ele enfrenta em relação à logística, em relação ao crédito, ao acesso ao crédito, e como o setor pode se organizar diante dessas limitações? Olha, essa é uma pergunta difícil, porque se todo produtor rural parasse para fazer conta e para avaliar os riscos da atividade dele, não teria uma lavoura de pé, ou não teria um boi no pasto. Porque a primeira coisa que a gente enfrenta é que a gente é um empresário a céu aberto. A nossa atividade, ela não tem ar-condicionado, ela não tem teto, ela não tem parede. Então, pode vir uma chuva inesperada e destruir tudo que você plantou. Pode vir uma ventania, eu já presenciei. A falta da chuva também Eu pode já presenciei vendavais que derrubaram milhares de pés de banana que iam ser cortadas no dia seguinte para poder ir para o centro de distribuição. Então a pessoa perdeu o trabalho de um ano inteiro. Quando você pede para chover, não chove. Aí quando você vai colher, você pede para não chover, aí desaba, entendeu?
Então, o produtor rural, ele é um doido. Porque ele só sabe que ele vai fazer, mas ele não sabe o que vai acontecer. E ele tem todas essas barreiras. Ele tem o clima, que é adverso, não é sempre do jeito que você planejou que vai acontecer. Você tem, hoje, estávamos até comentando há pouco tempo atrás, há poucos minutos atrás, falta de mão de obra, nós estamos aí com um apagão de mão de obra, o que é uma pena, porque vive-se muito bem no campo, tem-se uma qualidade de vida muito melhor, gasta-se menos. Nós temos dificuldade de crédito, principalmente hoje em dia com as taxas de juros muito elevadas, dificulta o crédito. E a oferta de dinheiro no mercado também está menor. Então, o dinheiro já está caro, porque os juros altíssimos, com uma oferta menor de dinheiro, então é mais uma barreira. Outra barreira que eu acho muito importante e que poucos pensam sobre isso é a desinformação. Eu acho que todo o setor, e o agro não pode ser diferente, ele tem que se informar bastante. Porque eu vejo, por exemplo, pessoas aventureiras. Na época da Covid, que a soja chegou a ser comercializada entre 180 até R$ 210 a saca. Hoje está quanto para quem nos escuta e Para quem nos assiste ter escuta. noção? Hoje, para quem nos escuta, se atualizar, hoje ela está sendo negociada na casa de 122, 123. Nossa, caiu mais de 40%. Mas o ano passado estava pior ainda. E esse ano abriu a safra a 111. Por quê? Porque a gente depende, para negociar a soja, de vários fatores. E a gente depende também de torcer para os Estados Unidos contra, né? Quando é bom lá, é ruim aqui. Quando é ruim lá, fica bom aqui. Entende? Então, tem tudo isso. Então, a soja, quando ela chegou nesse patamar de 180 até 210 a saca, mas foi uma época atípica. Por quê? Porque era guerra, pandemia. Então, a China querendo comprar e armazenar, porque ela não sabia o que ia acontecer. Então, ela comprou, estocou, armazenou. Então, a oferta subiu, a demanda subiu muito, então o valor também subiu. Uhum. Hoje, nós estamos num preço de 120, eu fechei a minha por 123,50 ontem. Então, é isso. Então, o produtor rural, ele também tem que se informar sobre aquela atividade que ele vai entrar, se ele domina ela ou se aquilo é só uma curiosidade. Eu já vi muitos casos de gente que negociou terra para plantar soja, pagando um valor muito acima de mercado para ter a terra arrendada, 2 anos depois devolveu a terra. Então, a falta de informação ela é muito perigosa por causa disso. Eu falo que pessoal de hortaliça, por exemplo, tem grandes aventureiros aí no tomate. O pessoal vê que o tomate está caro, vai lá no Ceasa, olha o preço, nossa, mas vou plantar tomate. Aí na primeira safra ele acerta a mão, ele compra uma S10, zerinha. No outro ano ele perde 2 Hilux. Porque aí todo mundo plantou tomate, aí você joga tomate para o gado comer. Uhum. Então você tem que tomar cuidado, você precisa se informar, sabe? Não é, o fulano tá ganhando dinheiro, eu também vou ganhar. O fulano tá se dando bem, eu também vou dar. Mas você tem que saber se você tá pronto para aquele negócio. E se aquele negócio é realmente o seu viés. Até mesmo nas famílias que originariamente vem de produtores rurais, já aconteceu muito. De gente que tirava leite, hoje produz grão. De gente que criava gado de corte, hoje está arrendado. E arrendar também não é errado. Sim. Entende? Então, a gente tem que ter informação para a gente poder tomar decisão. Aí a gente vai para o caminho certo. Sim. Eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte.
Diante de um cenário de barreiras comerciais, de barreiras ambientais externas, como que o agronegócio brasileiro se prepara para ajudar o produtor rural, para não prejudicar o produtor rural? Olha, eu vou te responder de uma forma muito simples e muito básica. Tem mais nada para o produtor rural brasileiro fazer. Mais nada. Sabe por quê? Porque nós somos o país que mais protege o meio ambiente, que mais preserva, que menos desmata. Nós temos aí áreas de preservação permanente, que são 30%, 30 metros, corrigindo, 30 metros da nascente, da área de produção de água. Nós temos mais 20% que não pode ser desmatado, que é área de reserva legal. E isso hoje em dia, com o georreferenciamento, com satélite, todo mundo vigia isso. Você pode ter uma fazenda lá no Acre que daqui dá para ver por satélite. Então, o que eu vejo é que existem pessoas desinformadas que pegam essa desinformação e vendem lá fora uma imagem que não reflete a nossa realidade. Porque lá fora, eles é que desmataram. Você está entendendo? Lá fora, eles é que estragaram a terra deles. Lá fora, eles é que plantam em 100% da terra. Né? Vão criando barreiras. Dificulta o comércio. Por que que eles criam barreiras? Porque eles querem preservar o pouco que eles plantam, que eles produzem, que eles criam. Aqui, dependendo da região, com tecnologia, você já consegue fazer 3 safras por ano. Você consegue produzir, colher uma, planta outra, colheu a segunda, vai para a terceira. Por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos enfrenta épocas de frio intenso, de neve, então você não produz nada. Então, nós temos um potencial de produção muito grande. Então, eles criam fantasias que somos fascistas, que a gente desmata, que a gente depreda a natureza. Muito pelo contrário. Existem propriedades aí que trabalham até em consórcio. Eu conheço uma moça, ela produz café. E o café dela foi servido na coroação do rei Charles. Café de alta qualidade. E ela faz o que em consórcio? Ela produz mel de abelha. A abelha que tira o pólen da floração do café. Aí o que acontece? A abelha poliniza, o café produz mais e ela ainda vende o mel. Que interesse uma pessoa dessa tem em desmatar? Ou então em jogar agrotóxico no próprio negócio dela? Porque se ela pulverizar errado, ela vai matar as abelhinhas dela, entendeu? Então o produtor rural ele tem essa consciência e ele não faz. Tem hoje estudos e muita propriedade que a gente pode citar e visitar que usam os dejetos dos animais para gerar energia elétrica e joga na rede elétrica e não paga mais conta de concessionária. Ele usa a parte sólida para poder readubar a terra, para fazer melhoria no pasto. Então, é tudo integrado hoje, sempre respeitando o meio ambiente, porque nós, produtores rurais, nós sabemos que se a gente estragar aquilo ali, a gente não vai ter mais. Nós não podemos destruir aquilo que é a nossa fonte de viver. Sim. Não é só renda, porque é viver, porque a gente gosta do que a gente faz. Então, não tem ninguém que preserva mais do que a gente. Sim. Eu quero te perguntar uma coisa. Quais os maiores gargalos que você enxerga no agronegócio brasileiro hoje em dia? E se você acha que o Brasil é capaz de pôr em prática uma política protecionista do 0 a 0, zero importação, zero exportação, ou seja, ciclo fechado. A gente tem essa capacidade? Não.
Não. E eu não vejo motivo nenhum para a gente. Pode filósofos, economistas falarem que eu estou errado. Eu não vejo motivo nenhum para a gente fazer. Fechado, assim. A gente fazer esse protecionismo. A gente não precisa. Você sabe por quê? Porque o Brasil ele está destinado a ser o celeiro do mundo. Pela própria natureza, pela nossa localização. Então, nós temos luminosidade, nós temos vento, que a gente pode produzir energias renováveis. Então, a gente não precisa desse protecionismo. A gente vai, daqui 2050, você me chama de novo para fazer esse podcast e você vai falar para mim, Tia Cris, você tinha razão. Nós seremos o celeiro do mundo, porque nós estamos destinados a isso. Porque nós sabemos produzir com eficiência, com qualidade, com respeito ao meio ambiente, com comprometimento, com respeito às regras trabalhistas. Então, a gente vai produzir com qualidade e vai alimentar toda a população mundial. Você pode escrever isso. Então, a gente não precisa de nenhuma barreira protecionista. Nenhuma. Porque nós vamos ser. Isso está destinado para nós. Daqui a pouco a gente vai entrar no tema do momento, guerras tarifárias, guerra comercial entre Estados Unidos e China, mas eu queria fazer algumas perguntas ainda no âmbito do Brasil. Primeiramente, uma pergunta política. Você acha que esse ambiente polarizado, da forma que está, atrapalha o agro? Ou você é uma coisa, ou você é outra coisa. Você acha que isso atrapalha economicamente o agro? Eu vou te falar que o agro é tão maior do que a política, porque ele simplesmente não está preocupado se amanhã vai chover, ou se amanhã vai fazer sol, ou se amanhã vai faltar dinheiro, ou vai faltar grão, ou se é a esquerda ou se é a direita que estão assumindo, ele vai lá e produz. Porque é o que ele sabe fazer. É só isso que ele sabe fazer. Uhum. Ele sabe levantar de madrugada, olhar para o céu, pedir força para Deus e tocar. Então, a gente só não quer é que a gente seja atrapalhado no nosso trabalho. É só isso. Você enxerga o governo brasileiro fazendo isso? Eu enxergo o governo brasileiro fazendo isso. Eu enxergo a ministra do Meio Ambiente fazendo propaganda negativa lá fora, que é um absurdo. Onde já se viu uma ministra do Meio Ambiente que não conhece o que o agronegócio produz. Uma ministra do Meio Ambiente que não sabe que índio não precisa de mixaria, de esmola, que índio pode produzir e índio pode ganhar dinheiro. E índio pode preservar a natureza também, entende? Então, o que eu vejo são pessoas desinformadas, absurdamente sem conhecimento, totalmente despreparadas, gerindo coisas que elas não sabem o que elas estão fazendo. A percepção do setor do ministro da Agricultura, por exemplo, é o Trade, né? O Nelson Trade, se eu não me engano, que é um ruralista, vem lá do Mato Grosso. Ele não... Olha, eu não quero entrar muito no campo político. Porque se eu entrar no campo político, eu vou desabar toda essa nossa conversa. O que eu digo para você é o seguinte, se o governo não atrapalhar a gente, o resto tá bom, a gente faz. E assim, tem que ser justo também. Justo na cobrança de impostos. E justo também na distribuição do dinheiro para que a gente tenha recursos para trabalhar. Se faltar dinheiro, não vai só faltar recurso para a gente produzir, vai faltar comida na mesa. Porque é isso que ninguém que regulamenta essas políticas está prestando atenção. Porque se faltar, vai faltar o básico, vai faltar arroz e feijão. Arroz e feijão é o básico, pãozinho é o básico. Entende? Então, ovo, entendeu? Tem coisas que eram tão banais e que hoje viraram artigo de luxo.
Antigamente, você chegava na casa de uma pessoa, principalmente nós que somos mineiros, vem para dentro, vamos tomar um cafezinho. Hoje em dia, você não quer que a pessoa entre para dentro para tomar um cafezinho, porque o cafezinho está nas alturas, Sim. porque o ovo tá um absurdo. Entendeu? Então, assim, deixa a gente trabalhar, a gente não quer protecionismo, mas a gente também não quer ser atrapalhado. É liberdade. Justiça, sabe? Justiça, porque recursos nós temos. Da natureza temos inúmeros, que Deus foi muito generoso com a gente. A gente tem sol, tem chuva, tudo na hora certa. A gente tem uma fartura de água gigantesca. A gente só gostaria que o governo fosse honesto. Honesto. E não cortasse nossas fontes de recurso para a gente poder trabalhar. Porque a gente não pega o dinheiro de um financiamento de um banco, de uma cooperativa, para trocar de caminhonete. Não, a gente vai investir no grão melhor, no adubo necessário, na tecnologia melhor, entendeu? Na genética avançada. É isso. Porque senão vai ficando tudo sucateado. Porque a gente, às vezes, a pessoa que não conhece o agro por dentro, ela acha que isso não precisa de renovação, precisa, um curral precisa ser arrumado, a genética precisa ser melhorada, porque senão uma vaca... O solo, né? Tudo. Precisa ser recuperado. O pasto precisa ser refeito de tempos em tempos. Uma vaca hoje que te dá 30 litros de leite por dia, já está te dando prejuízo, já tem que melhorar a genética dela. Uhum. Entende? Então é isso que a gente precisa investir nisso. Então a gente só não quer ser atrapalhado. Última pergunta. Me corrija se eu estiver errado. Mas hoje, se eu não me engano, o subsídio do Brasil pro Plano Safra é algo em torno de 3%. Aí você olha outros lugares do mundo, por exemplo, Estados Unidos, 16%, União Europeia, 17%, China, Japão, chegam a 30% o subsídio ao agronegócio. Qual que é a sua percepção sobre o Plano Safra no Brasil? E a quantidade de valor liberada ao produtor rural? Como que você enxerga tudo isso? Eu vou te responder a sua pergunta com uma frase. O produtor rural brasileiro tinha que ter uma capa de herói. Porque independente do que o governo tem feito e liberado cada vez menos recurso para a gente trabalhar e produzir, a gente é herói de trabalhar e produzir. Entende? Porque lá fora chega a ser desleal competir com a produção lá fora, com o que a gente tem aqui dentro. Então, a gente precisava não de ajuda, não de esmola, não de protecionismo, só de justiça. Entendeu? Porque o que a gente quer é pegar dinheiro com recursos viáveis para depois você pagar. Porque os juros do jeito que estão e o dinheiro está pouco, porque foi pouco dinheiro liberado para o Plano Safra, fica difícil. Fica difícil você trabalhar, fica difícil você investir. Tem gente esse ano que ainda não definiu se vai plantar a safra que vai colher o ano que vem, porque não tem recurso. E te perguntar, o agronegócio brasileiro, ele é um grande exportador de commodities. Laranja, a gente citou aqui mais cedo, açúcar, soja. Nessa guerra tarifária entre Estados Unidos e China, você vê algum impacto que chegue ao Brasil? Eu vejo com bons olhos. Eu sou otimista. Eu acho que quanto mais tarifa o Trump colocar lá, se bem que eu não acredito que isso vai perdurar, não vai. Não acredito. Não vai, eu acho que isso aí é mais um rugido do que realmente uma realidade. Eu não acredito mesmo. Eu acho que aos poucos ele vai reduzir tudo isso. É só, talvez até mesmo uma promessa de campanha, porque ele falou que ia fazer isso. Mas enquanto ele estiver fazendo isso, está ótimo. Porque há um mês atrás a saca de soja estava 111, 112, agora já está fechando 123, 124, 122. O prêmio para exportação ainda está baixo, porque tem muita oferta, mas estamos vendendo.
Então deixa o Trump tarifar tudo, para nós é ótimo. No começo da nossa conversa eu falei que a gente vai ser o celeiro do mundo, então nós estamos caminhando para isso. Eu não tenho preocupação nenhuma, porque nós somos um país pacífico. Nós não estamos preocupados em tarifar, em retaliar, entendeu? Nós vamos lá, enquanto ele vai fechando as portas, a gente abre as nossas e vamos vender. Uhum. Eu acho que para nós tá ótimo. Eu não tenho preocupação com isso. E Eu sou otimista mesmo. Eu vejo nesse movimento, nessa guerra tarifária entre Estados Unidos e China, eu percebo um movimento recente, né, de estreitamento de relações comerciais entre Brasil e China, e nisso em todos os setores, né? Então, eu acho que esse excesso de protecionismo, eu não estou falando aqui em trabalho escravo, eu não estou falando aqui em descumprimento de leis, não é isso, mas eu estou falando excesso. Todo excesso é prejudicial. Todo excesso prejudica. Até excesso de amor, se você der amor demais pro seu filho, ele vira gelatina, porque ele não vai ter personalidade. Então, todo excesso é prejudicial. Então, esse excesso de protecionismo, isso é uma lástima. Mas eu vejo que o Brasil, com a habilidade que ele tem, ele vai procurando outros mercados. E até mesmo quem impõe as próprias barreiras, igual a Rússia faz muito com a nossa carne suína, dura pouco. 3, 4 meses e aí volta de novo. Por quê? Porque tá faltando, entendeu? Então, dá uma estremecida, mas daí a pouco recupera. Vou te fazer a última pergunta antes da gente encerrar oficialmente. E a última pergunta é: você concorda que essa guerra tarifária eu não sei se é certo usar esse termo, mas o tiro vai sair pela culatra se manter? Porque é uma oportunidade, é uma super oportunidade para os países taxados negociarem principalmente com a China. Você acha que a China pode sair fortalecida desse processo? Eu não sei te responder, porque essa ideia ainda não está madura na minha cabeça, embora eu esteja tentando aprofundar nesse assunto, estudar, entender esse cenário. Eu não tenho essa resposta para te dar, porque isso aí é muito mais complexo. Porque o Trump, ele vai e volta. Então, eu acho que ele está fazendo um jogo para proteger os Estados Unidos, mas nem ele sabe direito. Eu não vejo a China tão fortalecida além do que ela já é em termos de preço de produto. Porque lá, se a gente olhar bem, lá sim trabalha com mão de obra escrava, lá não tem direito trabalhista. Entendeu? Então, tudo aquilo que é contrário às leis divinas... Você acredita que a China é comunista? Acredito sim. Eu acredito que ela é comunista porque o povo que vive lá vive sob pressão, vive sob vigília. Lá tem tem um canal de televisão só, que você pode só assistir aquilo. Igual tá virando a Globo aqui, porque você só ouve o que a Globo quer falar, entendeu? E lá, você não tem informação. Um povo que não tem acesso à informação e ele filtrar o que ele quer, o que ele deixa de querer, e ele ter o direito de escolher, isso aí é uma ditadura. De direita, de esquerda, não interessa. É uma ditadura. Você tem que ter liberdade. Você tem que ter informação em primeiro lugar. Eu sei o que é o certo, o que é o errado, para eu escolher. Aí eu sou livre para escolher. Paulo já dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E é isso que nós temos que fazer. Conhecer de tudo, mas optar pelo certo. Porque quem está certo, quem está correto, quem anda na linha do bem, isso aí ninguém derruba ele. Sim. E a China, o governo direciona as pessoas de uma forma sem liberdade. E eu acho que sem liberdade ninguém pode viver. E um sistema desse também, por mais longevo que ele seja, uma hora ele cai também. Sim. Pra gente encerrar, eu queria que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem para quem tá te assistindo.
Olha, a mensagem que eu deixo para todos vocês, primeiro eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo ou vão nos assistir. É que vocês não desistam nunca, porque dificuldade tem, problemas existem, sofrimentos fazem parte do nosso processo evolutivo. Nós viemos aqui para evoluir, crescer, progredir, melhorar. Então, que a gente não desista jamais, em momento algum. Tá difícil? Não desiste. Tá quase impossível? Não desiste. Porque aquele que anda no caminho reto do bem, do amor e da verdade, ele jamais vai perecer. Então não desiste nada, não desiste de sonho, não desiste do seu trabalho, da sua vida. Hoje em dia tem uma onda muito grande de depressão, muita gente suicidando. Não desista de viver, não desista dos perrengues que você vai passar, porque são eles que vão te fortalecer para você sair daí melhor do que quando você chegou. Gente, o Que Papo é Esse de hoje foi Agronegócio com Cris Castro. Ela que é advogada, produtora rural e supermãe. Muito obrigado. Eu que agradeço. Afinal, que papo é esse?